Aqui o Adriano Medeiros perguntou. Putz, agora vai ser meio difícil. Zygmunt Bauman, o filósofo polonês, escreveu que o ser humano acaba relativizando tudo e rompendo com valores de moralidade. Isso está ocorrendo. Como encontrar homens virtuosos hoje? É difícil, né? O mundo atual, ele, com essa relativização do que é certo e que é errado, esse relativismo moral, que é o que ele está mencionando aí, dentro do relativismo, desculpe o que eu vou falar, mas não há virtude. Né? Então, o problema é o seguinte: ainda existem homens virtuosos. Claro que existem. Né? Mas a minha preocupação não é com a existência desses homens hoje, é com a existência desses homens no amanhã. Porque a nossa educação atual, ela vai justamente na direção contrária. Né? Ela vai ensinar o jovem de que não existem verdades absolutas e que tudo é relativo, tudo depende da opinião. Né? Então, não, é a sua opinião. Tem aquela história da sua verdade, essa é a corrente atual. É a sua opinião, é a sua verdade, cada um sabe. E aí eu pergunto, dentro de um ambiente desse de relativismo, como criar virtude? Impossível. Então o que me preocupa, meu irmão, e já tirou meu sono, hoje não tirar mais, porque eu já fiz 48, então eu não sei quanto tempo mais eu vou viver, mas o que tira meu sono é imaginar a busca por esses homens virtuosos daqui a, sei lá, 30, 40, 50 anos. Esse vai ser o problema. Se o mundo ocidental, que criou, né, maravilhas, o mundo ocidental nós somos herdeiros da filosofia grega, nós somos herdeiros do Estado romano, né, da administração romana, somos herdeiros da moral judaico-cristã. Esse mundo ocidental, no caminho que ele se encontra hoje, é preocupante, porque nós estamos perdendo a virtude, nós estamos perdendo o norte, a orientação sobre o que é virtude para as novas gerações. Aí eu pergunto, assim, eu até brinco às vezes, né? Eu falo, quantos anos mais eu vou dar aula? Eu não sei, 10, 20 anos, mas uma hora eu vou parar. Me preocupa isso. Quem serão os meus substitutos? Ninguém é substituível, obviamente, eu sei disso. Mas o que me preocupa são as pessoas que vão ocupar as nossas posições, meu irmão, daqui a algum tempo. E aí? E eu sei que você vai perguntar isso para mim, mas me preocupa também a maçonaria daqui a 20, 30, 40 anos. É difícil imaginar isso hoje, né? Difícil. Eu sei que você vai me perguntar isso, mas enfim. Bom, já então entrando um pouquinho nessa pergunta, o Wallace aqui acabou mandando uma pergunta que casa bem com a continuidade desse assunto. Ele falou assim: há algumas décadas não vemos grandes transformações na sociedade brasileira através da maçonaria como ocorriam em tempos antigos. O que o irmão pensa sobre isso? Assim, a bem da verdade, é até um pouco injusto a gente comparar os tempos antigos com hoje, porque naquela época muitas mudanças precisam. Eu vou fazer uma analogia, talvez seja besta aqui, mas é assim. Você imagina quando você entra numa empresa, você sai de uma empresa multinacional e você vai para uma empresa nacional. É um baque, né? Você sai de uma multinacional e você vai para uma empresa nacional. Nas empresas menores, há muito o que se fazer. Há muita coisa para melhorar. Quando você vai para uma multinacional, existem coisas para serem melhoradas? Existem, só que num número menor. A maçonaria, ela participou, como o irmão deve saber, de grandes transformações nos últimos 2 séculos, principalmente na virada do século XIX para o XX. Ela participou de grandes transformações. Essas transformações, elas chegaram, elas mudaram a nossa vida, elas trouxeram coisas boas e coisas ruins, né? A gente também temos que reconhecer também os erros que foram cometidos, né? E muitos foram os erros, mas o mundo foi mudado, né? Agora, no estágio que nós chegamos, essas transformações, elas dependem mais de um ajuste fino, que eu não sei se a maçonaria, enquanto instituição, tem condições de fazer isso. Mas os irmãos bem preparados, aí talvez eles consigam fazer isso. Mas aí a gente vai ter que preparar cada vez mais um número interessante de homens virtuosos dentro da nossa instituição. O que eu quero dizer, resumindo? Existem coisas a serem mudadas hoje, mas não são tão grandes como no passado. Mas justamente por elas não serem tão grandes e tão visíveis, elas dependem de um grande conhecimento.
como a gente costuma dizer, o ajuste fino que é o grande problema. Nós estamos num mundo hoje em que nós precisamos mudar algumas rotas, né? Só que essas rotas elas não são tão perceptíveis para todas as pessoas. Então, para você fazer isso, você vai ter que ter cada vez mais sensibilidade. Fazer uma Revolução Francesa num mundo de absolutismo era mais fácil, em aspas, do que hoje você pegar um mundo consolidado, com muitas benesses do capitalismo, com todo mundo, em aspas, também vivendo bem, e você falar para a galera, olha, a gente está comendo, a gente está bebendo mais do que antes no passado, porque o capitalismo nos tornou mais ricos do que éramos há 200 anos atrás. Se você pega os gráficos de riqueza, você vai perceber isso. Né? Hoje temos uma vida muito melhor do que uma pessoa com a nossa condição há 200, 300 anos atrás. Mas olha, tem algumas coisinhas finas que a gente precisa ajustar. Valores morais, a gente precisa ajustar algumas questões aí ligadas a como conduzir a nossa família, etc. E para a maioria das pessoas, isso soa o quê? Como perfumaria. Então aí que você vai precisar do maçom bem preparado para fazer isso. Porque agora é um trabalho fino, é um trabalho que requer mais habilidade do que lá. No passado você pegava uma espada e saía fazendo revolução. Hoje a revolução não passa mais por isso. É um convencimento, é uma inspiração que precisa de cada vez mais de maçons bem preparados. E esse é o grande problema, esse é o grande desafio da nossa ordem hoje. No caso, o mundo se tornou um lugar mais fácil para se viver. Mais fácil para se viver, com problemas complexos que exigem um apuro maior dos irmãos. Né? As grandes revoluções ficaram no passado. A gente hoje precisa fazer revoluções finas, a gente precisa mudar modos de enxergar o mundo. E para você fazer isso é muito mais difícil do que no passado. Né? Com certeza. O Paulo Malcher, eu defendo sempre que a maçonaria deixou de se preocupar a ver virtude nos homens, olhando-os por seus valores, aquilo que possui, preferindo ter aqueles que possuem posses àqueles que não as possuem. Posso comentar? Claro, com certeza, meu. Olha, eu acho que isso é mais mito do que realidade. Se fosse assim, eu não teria sido iniciado. Somos dois. Acho que você é a mesma coisa, né, meu irmão? Nós não teríamos entrado na maçonaria. A maçonaria, todo o mundo profano, ele vê assim a maçonaria como essas propagandas desses Illuminatis aí nas redes sociais aí, né? Aqueles homens poderosos decidindo o mundo e o cara chegando lá com carro importado, relógio de ouro. Meu, nada mais fake. A maioria dos maçons hoje tem muitos profissionais liberais, né? Médicos, advogados, engenheiros e tal. Mas tem professor que nem eu, né? Tem militar como você, tem de tudo, né? Tem muita gente simples na maçonaria também. Né? Não é só uma questão de posses, né? Claro que, e eu tenho certeza, todos os maçons que estão me ouvindo aqui vão concordar comigo. Quando nós vamos visitar um profano para ser iniciado, o que menos nos importa é dinheiro. O que mais nos importa é saber se aquele irmão vai encaixar direito com os nossos ideais e com a nossa loja. E isso passa pelo quê? Por virtudes que o irmão tenha. Exatamente. Né? O irmão, o irmão não, né? O profano, o futuro irmão, ele pode ter o apartamento, fazenda. Se ele não tiver qualificações para ingressar na maçonaria, nós não vamos colocar ele lá para. E se colocarmos, sabemos que vamos ter problemas. Exatamente. Né? Perfeito. É mais mito do que fato.